Série A Didática das Provações. Deus deseja nos ensinar. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá. Até os peixes do mar o contarão. Qual dentre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Jó 12, 7-9. Jó estava em um debate santo com Deus, e o que ali se debatia eram os fundamentos da própria existência. Jó queria muito saber o que justificaria aquelas tragédias que sobre ele se abateram. Em sua mente não havia uma explicação plausível para esclarecer de forma satisfatória o advento de tantas desgraças de forma tão brutal sobre a vida de alguém que, ao que tudo indicava, mantinha uma vida digna diante de Deus. Que palavras ou fatos seriam suficientes para satisfazer sua necessidade de luz sobre aqueles difíceis assuntos? Em sua finita mente pairavam muitas dúvidas e pensava: será que tudo o que fiz de bom, não só boas obras de bondade e justiça, mas também demonstrações vivas de fé e esperança em Deus, e todo o mal que deixei de praticar, ou seja, será que toda a minha vida de dedicação ao bem teria sido em vão? Será que tudo aquilo não possuía nenhum valor para o céu? Então o Senhor entra com seus infinitos, sábios e amorosos argumentos, sempre tentando levar o sofredor Jó ao entendimento de que mesmo o mal que se abate sobre nós pode ser revertido em bênçãos e que mesmo em meio às tempestades, Ele mesmo, o Criador, está presente na vida dos seus filhos e que no momento certo intervirá para salvar, recompensar, ajustar e dar o equilíbrio necessário. Deus apresenta a Jó fatos inquestionáveis da sua infinita sabedoria e do seu infinito amor. Ele argumenta que até mesmo seres irracionais têm em si a predisposição para reconhecê-lo como o grande mantenedor da criação, ou seja, os animais instintivamente esperam no Senhor e confiam nele para a sua subsistência. Há no seu código genético um dispositivo de confiança em que a vida e o que ela demanda sempre serão providenciados pelo Criador e que, por isso, não precisam duvidar, questionar, desesperar-se, ficar ansiosos ou abatidos. Deus está ensinando a Jó que tudo continua sendo mantido por ele, o Criador, como sempre o foi. A entrada do pecado não fora suficiente para impor falhas de manutenção da parte de Deus como o provedor eterno das suas criaturas. A flor se murcha e cai, mas outras surgem em seu lugar. E, com isso, a pequena abelha, por exemplo, continua tendo opções de busca dos insumos de que tanto necessita para cumprir sua missão. Jó precisava compreender que fatos isolados de destruição e tragédia, apesar de sua magnitude e da dor causada, não alteram o caráter do Senhor em relação aos seus filhos. Ele ainda está ali, atento e pronto para agir no momento mais propício para todos. Jó deveria entender que, apesar das imensas perdas pelas quais estava passando e da imensidão da sua dor, o Senhor ainda era sua grande esperança, pois seu caráter é inabalável, imutável. Apesar de Jó 12, versos 7-9, parecerem palavras excessivamente duras para alguém que já sofria tanto naquele momento, Deus estava amorosamente ensinando ao seu servo lições de uma profundidade quase infinita, e Jó iria compreender todo aquele cenário de sofrimento, pois o Senhor o estava instruindo de que o futuro a Deus pertence
e que, assim como o futuro dos animais estava assegurado pela eterna disposição do Senhor em prover e manter, o futuro dele também o estaria, e que Deus poderia muito bem, no tempo certo, restituir-lhe aqueles bens tão essenciais à sua existência. Bastava esperar e confiar. O Senhor sempre tem boas intenções para com suas criaturas. Ele almeja estar com elas, dialogar com elas e transmitir, de todas as formas possíveis, suas características de amor e atenção. Ele anseia por proximidade conosco. A expressão "aprendei de mim" é uma clara demonstração desse peculiar cuidado do Senhor por seus filhos. Criaturas são seres finitos, limitados. Mesmo não estando sob a influência do pecado, sempre terão algo que aprender, algo a ser buscado, e nosso Deus, naturalmente sabendo disto, proveu formas inúmeras de nos ensinar. No caso das criaturas que vivem sob a influência do pecado, os seres humanos, essa necessidade de aprendizagem evidencia-se ainda mais, e é tão vital que aprendamos mais e mais do amor e da justiça de Deus, que ele mesmo afirma em um tom de paternal preocupação: meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. É uma tática terrível do grande inimigo levar as pessoas a questionarem o amor divino por elas. Mas podemos ter certeza da seguinte realidade: não há em nossa vida um capítulo demasiadamente obscuro que ele não possa ler. Perplexidade alguma por demais intrincada que ele não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos, ansiedade alguma poderá atormentá-los, nenhuma alegria será sentida, nenhuma prece sincera será proferida sem que tudo seja observado pelo Pai Celestial, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmo 147:3. O relacionamento entre Deus e cada pessoa é tão particular e íntimo como se não existisse nenhuma outra para compartilhar seu cuidado, nem outra criatura por quem ele houvesse dado o seu amado Filho. Caminho a Cristo, página 100. O Senhor providenciou muitas formas de nos ensinar. A mais notável, é claro, foi a vida do Senhor Jesus Cristo entre nós. Cada aspecto e detalhe da sua santa existência neste mundo, por pouco mais de 3 décadas, estavam plenamente impregnados de instruções divinas. Jesus é a máxima expressão do caráter e do amor de Deus. Portanto, o meio mais sublime e poderoso utilizado por Deus para ensinar, não só ao ser humano, mas também a todas as demais criaturas existentes em todo o universo. Ensinar todas as nuances da sua própria existência enquanto Criador, Pai e amigo, ou seja, enquanto ser plenamente interessado na felicidade dos seus filhos e filhas espalhados por toda a imensidão dos domínios eternos. Pense nisto. Através da história do povo de Deus, grandes montanhas de dificuldades aparentemente invencíveis têm se avultado diante dos que estiveram procurando executar os propósitos do céu. Tais obstáculos são permitidos pelo Senhor como um teste de fé. Quando somos apertados de todos os lados, é sobretudo tempo de confiarmos em Deus e no poder do seu Espírito. O exercício de uma fé viva significa aumento de força espiritual e desenvolvimento de firme confiança. É assim que a alma se torna um poder conquistador. Ante os reclamos da fé, os obstáculos postos por Satanás no caminho do cristão desaparecerão, pois os poderes do céu virão em seu auxílio. Profetas e Reis, 595.